Então, vamos ver aqui uma experiência para a gente ver os elementos da circunferência, certo? A circunferência você vê, ó, esse círculo, né? Aqui a gente chama de círculo. Esta borda aqui vai ser o comprimento, né, da circunferência, ou seja, né, vai ser o perímetro da circunferência. Então, os elementos da circunferência é o seguinte, você vê, aqui está representando o centro da circunferência, que a gente representa como um ponto de origem. Se eu pegar esta linha e colocar para qualquer lado, qualquer parte aqui da borda, ó, vai ser o mesmo comprimento, certo? Então, isso aqui a gente vai chamar de raio, certo? Quando eu pego e de um ponto a outro, né? Pegando dois pontos aqui, um segmento de um lado a outro, mas sem passar pelo meio, então a gente chama de corda, certo? Chamado de corda. E quando eu pego e passo pelo centro, né? Para qualquer lado. Então, esta corda, ela vai ter um nome especial, que ela é chamada de diâmetro. Vai ter a mesma distância, certo? Ou seja, dois raios, né? Você vê que se eu pegar daqui para cá, ó, é um raio, né? E pegar daqui para cá, outro raio. Então, quando você pega de uma borda a outra, esse segmento aqui é uma corda chamada diâmetro, tá certo? Dessa maneira, as cordas em um círculo podem ser compreendidas como segmento de retas que ligam dois pontos distintos de sua borda. O diâmetro é uma corda da circunferência que contém o centro. Dessa maneira, o diâmetro é a maior corda possível em uma circunferência e sua medida é igual a 2 vezes o raio. Como calcular o valor de π? Então, o π resulta da divisão do perímetro pelo diâmetro de um círculo. π é igual a perímetro, né, que é a medida da circunferência, dividido para o diâmetro. Se medirmos toda a volta de um círculo com fita métrica, obtemos a medida do seu perímetro. O diâmetro, por sua vez, é a medida obtida de uma ponta à outra desse círculo. Se dividirmos o comprimento C de uma circunferência pelo comprimento 2r de seu diâmetro, encontraremos uma aproximação do número irracional π. Isso ocorre sempre, qualquer que seja a circunferência. Este número é representado pela letra grega π. Então, fica C dividido para 2r, que é o diâmetro, né? Igual a π, ou seja, para calcular a circunferência de qualquer figura circular, temos a fórmula C igual a 2 vezes π vezes r. Vamos ao experimento. Como encontrar o valor aproximado do número irracional π? Vamos medir a borda de dois objetos. Primeiro objeto, vamos medir a borda da tampa de um vidro. Segundo objeto, vamos medir a borda de um copo. Para encontrar o valor aproximado do número irracional π, é preciso um objeto circular, fio ou barbante, uma régua, uma calculadora. Medimos em volta do objeto circular, em seguida medimos o seu diâmetro e então é só dividir a medida da circunferência C pelo seu diâmetro D. Agora, quando a gente mede, ó, vamos pegar em volta, né, a borda da tampa desse vidro, ó. Então, você vê o seguinte, ó, tem que tentar medir bem direitinho, às vezes dá o mesmo valor, às vezes dá mais, às vezes dá menos, né? É difícil a gente encontrar o valor que esteja mesmo aproximado de 3,14. Então, vamos medir aqui na régua. Então, aqui, né, no zero aqui, ó. Então, encontrei aqui, ó, 17, né, 17,7, certo? Agora, vamos ver aqui o diâmetro do vidro, né? Tem que ser bem, né, no centro. Então, ó, deu 5,6.
certo? 5,6. Então, ó, o diâmetro da a medida da circunferência deu 17,7 e a medida do diâmetro, né, a borda da tampa aí deu 5,6. Então, a gente vai usar a formulazinha C, que é a circunferência dividido por D, que é o diâmetro, nós vamos encontrar o valor do π, certo? Fazendo na calculadora, vai ficar assim. Então, fica 17,7 dividido para 5,6, certo? Igual, né? Lembrando que tem mais números aí na calculadora, aparece só até o 7, mas tem mais. Então, vamos às medidas. Você pega, né? Aqui, ó. Você vê a borda do vidro, né? Então, você vai pegar a régua para medir. Então, medindo aqui, ó, na régua, encontrei o valor 19,2. Aí, agora, para medir o copo, né? Você vê, ó. Certo? Então, eu encontrei medida do diâmetro, né? A borda do copo foi 6,1. Então, quando você pega e divide o valor da circunferência pelo valor da medida do diâmetro, você vai encontrar o valor do π. Então, pega na calculadora, você vai ver o seguinte, né? Olha o resultado que vai ficar. Aí fica 19,2 dividido para 6,1 igual, né? Você vê que esse número aí aparece no bizu, mas tem mais números, certo? É infinito.